Queridos amigos, efetivamente, o grande desafio para os nossos dias é poder entretecer um olhar que possa se diferenciar no contexto cultural que a humanidade vem se estabelecendo para ter horizontes mais portentosos e otimistas com vistas às possibilidades de novas construções no campo das vidas, no campo das almas e no nosso risonho planeta azul. É, portanto, nesta hora, quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta, nesse aniversário de 150 anos, que conseguimos entrever aquilo que os Espíritos disseram a Allan Kardec acerca das revoluções sociais e morais, afirmando, na lei do progresso, de que efetivamente as revoluções se infiltram durante séculos e depois irrompem para que o edifício antiquado ceda à nova construção. 150 anos, efetivamente vem demarcar a fala dos Espíritos àquela época, a Allan Kardec, fazendo-nos entrever esse processo revolucionário em curso, no qual nós nos sentimos honrados, todos, de estarmos sendo coparticipantes, como espíritas que somos, ao tempo em que nos sentimos responsabilizados por tudo quanto se nos atribui enquanto atributos, funções e papéis que devemos desempenhar nessa grande orquestração de mudança rumo a uma nova era. Efetivamente, Anton Mesmer deveria trazer para a Terra um olhar para a subjetividade. Depois dos seus mergulhos procurando avaliar as interferências dos planetas sobre os seres humanos, após aprofundar a avaliação de que os minerais, os vegetais e os animais, bem como os seres humanos poderiam entretecer influências que estavam bem sutis, a qual ele deveria fazer um aprofundamento dos seus estudos e que configuraria com o nome de magnetismo, era mesmo aquele que abria um espaço para que a humanidade pudesse, agora, evolutivamente, fazer um processo de releitura do Evangelho a fim de compreender a figura excelsa de Jesus há tanto tempo na Terra, cujo magnetismo pudera se estabelecer e ficara na conta de milagres. Mesme era um extraordinário magnetizador, ao tempo em que era ridicularizado pela classe que lidava com a saúde na época, era reverenciado por deuses, por nobres, porque em função da sua competência, ele gerava muitos fenômenos de cura e entretecia através da magnetização resultados surpreendentes. Esse processo abriria espaço para que a humanidade pudesse, aos poucos, ir se inclinando para a realidade subjetiva, tendo em vista que a ciência no século XVI, com Francis Bacon, e depois com René Descartes, haveria de fazer uma ruptura com a religiosidade, que se manifestava de uma forma teocrática, e era natural que nesse rompimento haveria uma negação da nossa transcendência e da nossa subjetividade, e havia uma supervalorização dos objetos, das coisas, do objetivo, da matéria, e foi, portanto, nesse âmbito que a humanidade vai se desenvolvendo e Mesmer traz esse contraponto dentro da academia, por assim dizer, dentro da esfera do atendimento da saúde, e caberia a Jean Charcot fazer a continuidade desse processo, quando, valendo-se do magnetismo,
que deveria ter ensejado igualmente a manifestação do hipnotismo, Jean Charcot observaria que as pessoas apresentariam manifestações histéricas e deveria, em se valendo do hipnotismo, fazer uma avaliação de que, pela sugestão, era possível corrigir distorções no âmbito da saúde, tratando os processos histéricos através de sugestões hipnóticas, e traria resultados extraordinários, posto que ele identificaria que havia na sua época uma alta castração, notadamente às mulheres. A palavra histérico, referindo-se ao útero, colocava a mulher em proeminência, e pelo gênero feminino naturalmente ser mais sensível, eram nas mulheres que se objetivava e se observava os efeitos mais grandiosos de somatização. A dinâmica de Jean Charcot, fazendo as intervenções para poder viabilizar a cura de determinados sintomas histéricos, através das sugestões, trazia resultados que deveria impressionar Sigmund Freud, esse médico extraordinariamente posto na humanidade, na sua genialidade, que passaria um ano em Paris estudando com Jean Charcot e se mergulharia na psicoterapia que Jean Charcot postularia, mas Freud dava-se conta de que o hipnotismo utilizado por Charcot não detinha resultados permanentes. Os resultados imediatos eram visíveis, mas não havia durabilidade. O paciente se curava por um momento e depois voltava a adoecer, o que fez Freud abandonar essa perspectiva hipnótica e, aliado com Breuer, que era o seu mestre, igualmente na época, fez um caminho através das livres associações. Breuer priorizava os processos catárticos. Quando a pessoa coloca para fora os seus dramas internos, as suas dores, ela se alivia. E esse processo faz com que ela reduza a dinâmica da somatização. Nós observamos isso no nosso cotidiano, quando temos um problema e estamos com a pressão alta, os batimentos cardíacos acelerados, às vezes surge um episódio diarreico, ou então uma micção exagerada, e quando falamos do problema, reduz-se todos os sintomas. É a catarse, é o processo da eliminação da energia psíquica, falando da emocionalidade, com a redução da tensão psíquica interna e, portanto, da somatização. Breuer e Freud, tratando o processo catártico, usaria a livre associação, porque muitos dos traumas que geravam as doenças estavam no repositório da consciência, no nível não acessível. E quando se fazia as associações de forma livre, de forma libertária, era possível, então, o paciente que falava e se ouvia, poder fazer as conexões e ter os insights e poder descobrir, às vezes longínquamente na sua historiografia atual de vida, aonde estavam os traumas. E ao fazer isso, ele então se liberava e caminhava para uma cura mais estável, para a liberação dos processos histeriformes. Mas Freud, aprofundando os estudos, deveria divergir num dado momento de Breuer, porque ele entenderia que o processo das doenças, das neuroses, especialmente, estavam inclinadas ao processo da libido. Ele identificaria que era a energia de natureza sexual que operava os transtornos de somatização quando se lhe inibia, e como se vivia uma época de hipocrisia, havia um rechaço grandioso da sexualidade, e havia, portanto, de uma certa forma, uma perseguição que se operava notadamente às mulheres, e por isso os processos histéricos compareciam mais no sexo feminino. Mas Freud, na sua avaliação grandiosa, mais tarde, conseguiria rever esse postulado, identificando que também os homens eram vítimas das somatizações, dos processos histéricos, não obstante não tivessem útero. Mas Freud haveria de ir aprofundando esse olhar,
demonstrar que o ser humano, na castração do desenvolvimento da sua sexualidade, ele precisava, para se liberar, refazer traumas na sua infância, notadamente quando ele estava se formando nos primeiros anos de vida, no desenvolvimento da sua sexualidade, que começava pela oralidade, na amamentação, depois pela sexualidade em nível anal, depois a fálica e, finalmente, na quarta etapa de maturação da sexualidade, que era a sexualidade genitálica. Quando havia um movimento de interrupção, de interveniência inadequada nessa dinâmica de amadurecimento da sexualidade, o indivíduo, então, se desenvolveria trazendo esse traço, esse descompasso. Essa tese que ele apresentaria na academia e seria ridicularizado, porque sexo era uma temática da superstição, das crendices e do opróbio colocado em a sociedade pela perseguição religiosa. Quando ele traz esse tema, ele escandaliza não só os meios religiosos, mas também a academia, porque a sua tese era muito ousada para falar de uma sexualidade que começava na amamentação. O ato de amamentar uma criança era sexual. E como as mentes estavam vinculadas impuramente ao que havia de pior nas distorções da sexualidade, era natural que os homens do seu tempo, da academia, pudessem ridicularizá-lo. Aliás, Freud ficou à margem do caminho durante muito tempo. As portas da academia se lhe fecharam. A sua esposa era o seu apoio e ele deveria enfrentar socialmente o escárnio pela ousadia de transcender os preconceitos do seu tempo e apresentar uma tese que deveria tentar se colocar no mundo e que só um pouco depois e mais tarde teria fóruns de cidadania, porque ele tinha ampla razão, não obstante não tivesse total. No ano de 1900, ele lança a sua obra máxima, que é sobre os sonhos, uma obra que ele publicaria e que ele mesmo diria que seria bastante ridicularizada e que os especialistas mal se ocuparam com ela. Eram 600 volumes que, em 2 anos, vendeu um pouco mais de 300. Era, portanto, uma ignorância completa acerca daquilo que representava o ápice da sua carreira psicoterapêutica, da sua psicoanálise, porque é através dos sonhos que ele vai mergulhar na profundidade do ser humano e descobre efetivamente para a humanidade e traz como legado de contribuição científica de que nós temos uma subjetividade que se revela através dos sonhos. Portanto, de que dormir não é morrer. E o ato de dormir traz conteúdos de alta complexidade para serem interpretados. Daí se ouvia habitualmente dizer, Freud explica. O que do ponto de vista psicanalítico é uma incorreção. Freud interpreta, não explica. Os sonhos deveriam ser interpretados. E era, portanto, nesse olhar, considerando que as forças de morte e de vida, de Eros e de Thanatos, deveriam estar pulsando através da nossa intimidade mais profunda, era em função da nossa postura egóica, tendo a supervisão do superego, desse equilíbrio dessas instâncias e dessas forças, fazendo valer o processo de amadurecimento da energia sexual, da libido, é que o homem, então, sofreria menos os processos neuróticos. Freud deixaria o inconsciente como uma grande contribuição para a humanidade, dentre outras, e deixaria que a academia avaliasse o quanto a sexualidade estava relacionada com a nossa saúde. Mas os seus discípulos não haveriam naturalmente em total manifestação de concordar com o grande mestre. E Jung seria, portanto, o discípulo mais ousado e talvez o mais afervorado de Freud. Freud o tinha quase como se fosse um filho, porque ele era de características fantásticas, a sua genialidade, a sua percussiência. E Carl Gustav Jung haveria de romper com Freud
ampliando as possibilidades de entendimento do psiquismo humano. Já não mais falaria apenas do inconsciente pessoal, falaria de um inconsciente coletivo. Já não se deteria apenas para falar das forças de Thanatos e de Eros, falaria das forças de vida, falando dos arquétipos. Faria um mergulho dentro do psiquismo humano, relacionando com a sua historiografia, universal, e postularia, portanto, para a humanidade a sua análise, a sua outra forma de analisar o psiquismo humano, deixando aberto, assim, um espaço grandioso para que a psicologia continuasse avançando e procurando esquadrinhar o que é o psiquismo humano, numa época em que o materialismo gargalhava, em função de quê? Charles Darwin, valendo-se das contribuições de Lamarck, e sendo o estudioso que fazia análise da evolução das espécies, junto com Russell Wallace, que era outro naturalista na época, e aliás espírita, ele, numa viagem de 5 anos, Charles Darwin, pelo mundo, inclusive pelo Brasil, passando por Salvador e Rio de Janeiro, ele publicaria no ano de 1859. E na introdução da sua obra, no 2º parágrafo, ele faz menção pelo que ele estava publicando aquela obra, dizendo que talvez ele não tivesse tempo de concluí-la, em função da grandiosidade dos estudos, e também porque Wallace tinha chegado às mesmas conclusões que ele, e ele então estava se apressando em publicar primeiro. Eu achei curioso quando li isso, porque é interessante observar que ele coloca na introdução, é como quem diz assim, nós descobrimos juntos, mas eu vou publicar primeiro para levar os louros. Mas, ao mesmo tempo, ele cita o pesquisador e fala na introdução que o Wallace já tinha mandado uns estudos que ele tinha endereçado a um amigo comum, Leo, que tinha feito uma publicação numa revista que tratava do assunto, ao lado das contribuições dele, as contribuições grandiosas de Wallace. E ele publica, portanto, as origens das espécies. E com isso, ele dá um golpe no criacionismo bíblico, que postulava a criação dos pares das espécies para povoar a terra. Ele demonstrava que não, de que a vida surgiu na Terra através da evolução de uma espécie mais inferior para uma posterior, e assim progressivamente ao longo do tempo. Ele se escusa de incluir o homem nessa dinâmica de hipótese, mas somente mais tarde ele é categórico ao afirmar de que efetivamente o homem deveria ter surgido por esse mesmo caminho. Quando Darwin faz essa afirmativa, ele dava o material científico para a época para sustentar o materialismo, que tinha rompido com a igreja e a fé estava em decadência, e era efetivamente aquele século, o século da morte de Deus, porque a religião estava nos porões daqueles que não pensavam alto, a ciência ocupava o trono, e agora Darwin dava o material de pesquisa para dizer que o materialismo tinha razão. Não foi Deus quem criou o mundo como estava postulado, criando Adão e Eva e os pares das espécies. Agora a ciência comprovava de que o ser humano surgiu a partir da evolução das espécies mais inferiores para as superiores. Assim o peixe geraria o batraque, o réptil, a ave e assim sucessivamente. Até chegar àqueles que deveriam ser o Homo sapiens mais tarde. Mas o curioso dessa publicação é que ela se dá 1 ano depois de O Livro dos Espíritos, que já traria na sua primeira edição e depois na sua segunda, definitivamente, a ideia posta, revelada, de que os espíritos que habitávamos a Terra nessa posição hominal, deveríamos ter tido um movimento de humanização nas esferas anteriores, nas espécies anteriores, quando de uma viagem no reino mineral, vegetal e animal, fazendo-nos entrever, na questão 607 e 607A do Livro dos Espíritos,
que o evolucionismo estava assim consagrado como postulava Darwin, mas tinha um ascendente espiritual que Darwin não postulara, de que era o espírito que fazia o movimento da diferenciação das espécies. Havia esse ascendente espiritual que iria se humanizando, se elaborando, como se fosse uma grande gestação, numa viagem através dos outros reinos, até desaguar no espírito. O princípio espiritual se tornaria espírito. E os espíritos afirmam a Allan Kardec, nessa questão, aquilo que já tinham afirmado na questão 540 da mesma obra. Tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo, mostrando o processo de evolução dos princípios espiritual, guindado àquilo de natureza material. Portanto, é nessa instância, quando Darwin traz essas contribuições, que a humanidade experimenta a morte de Deus, e nós avançaríamos para o outro século, o século passado, que parece que nós matamos o homem, porque o materialismo ele foi avançando, mas as mudanças deveriam ser inevitáveis. No ano de 1926, até o ano de 1934, Joseph Banks Heine, nos Estados Unidos, deveria fazer um aprofundamento desse psiquismo humano, fazendo uma análise, agora utilizando o método estatístico, para poder mergulhar nas experiências paranormais dos sensitivos. E Banks Heine deveria fazer então agora os estudos da telepatia, da clarividência, da telecinesia. Eram os estudos que tentavam avaliar o quanto nós não somos só uma matéria. E ele então distribuiria a pesquisa em duas ordens de fenômeno: os fenômenos psi-gama e os fenômenos psi-teta. Os fenômenos psi-gama seriam os fenômenos subjetivos, portanto, aqueles que não estavam relacionados à matéria propriamente dita. Era uma mente poder fazer, por exemplo, a captação do que uma outra mente pensava. E assim, ele documenta de que o ser humano é capaz de se comunicar com o outro telepaticamente. O fenômeno psi-gama da telepatia estava cientificamente comprovado na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Mais do que isso, ainda dentro desses fenômenos, ele mostrava que um paranormal pode ver sem os olhos e comprovaria os fenômenos de clarividência, ver sem os olhos, por uma força psíquica, e de que, portanto, o ser humano tinha algo que transcendia o cérebro. Vai mais além, ainda dos fenômenos psi-gama, e comprova a fenomenologia da pré-cognição e da retrocognição. Tudo através dos estudos estatísticos, ele consegue fazer, portanto, a documentação de que nós somos capazes de prever uma ocorrência que ainda não se deu, ou de relatar uma ocorrência que se deu, mas que nós não sabíamos, captando da mente do outro. Essa evidência de Heine deveria encontrar nos fenômenos psicapa agora maior retumbância, porque ele mostrava que o psiquismo era capaz de influenciar a matéria, não só nas manifestações subjetivas, mas objetivas. E ele faz, então, a documentação dos fenômenos telecinéticos ou psicocinéticos. O ser humano pode influenciar a matéria só com a sua força psíquica. O que ensejou no Brasil, Hernani Guimarães Andrade, o nosso grande pesquisador do estado de São Paulo, criador do Instituto de Psicobiofísica, fazer os estudos em torno daquela gota que caía numa lâmina de ferro, e o recipiente recebia a divisão da gota e a água ia enchendo o recipiente equitativamente. Ele colocava o paranormal do lado oposto, empurrando a gota, e o paranormal, psiquicamente empurrando a gota, fazia com que o gotejamento pudesse ficar ligeiramente descolado, desconectado, deslocado, mais para o recipiente do que para o outro, e assim os recipientes se desenvolviam
de conformidade com a intenção do sensitivo, replicando as comprovações que Heine teria feito nos Estados Unidos. É natural que Heine não tivesse chegado ao ponto das pesquisas dos fenômenos psi-teta, que tratavam dos fenômenos dos mortos. A sociedade americana é demasiadamente protestante e seria uma ousadia e talvez um risco para o cientista e talvez colocar toda a sua pesquisa a perder se ele ousasse ir até daí. Louise Heine, sua esposa, no entanto, avança e fala dos fenômenos psi-teta, ou seja, dos fenômenos que envolvem a influenciação dos mortos, dos espíritos, e chega, portanto, nessa esfera de conclusão, mostrando que nós não somos só um corpo, nós somos um psiquismo que estava posto desde Mesmer, reafiançado por Charcot, agora documentado por Freud, mas numa visão materialista, apoiado por Jung, numa visão mais abrangente e transpessoal, mas Heine agora, documentando estatisticamente, encontrava na contribuição da esposa a possibilidade de dizer de que a nossa mente sofre influência de espíritos, mas o tempo não tardaria. E a cultura que avançaria materialisticamente encontraria na contramão desse desenvolvimento distorcido as contribuições de Banerjee e de A. Stevenson, dois grandes e extraordinários pesquisadores. Banerjee era professor da Universidade de Jaipur, na Índia. Era um parapsicólogo e fazia os estudos nas crianças, nos jovens e nos adultos que lembravam de já terem vivido antes. Eram as lembranças espontâneas. E como a Índia é um país culturalmente reencarnacionista, naturalmente, que para dar legitimidade à sua pesquisa, ele avançaria para outros fóruns, outras cidades, outros países, a fim de documentar de que a vida, ela não está circunscrita a uma só existência. Ele denominaria a sua pesquisa de memória extracerebral. Há uma memória que não pertence ao cérebro. Ela transcende a memória cerebral. E ele falaria, portanto, da memória extracerebral como exatamente a lei que os espíritos trouxeram a Allan Kardec e que consagraram com o nome de reencarnação. É uma palavra grandiosa, reencarnação. É muito bonito olhar a codificação espírita, porque ela traz os nomes, as palavras, respeitando a sua etimologia, dando-nos a compreensão do processo fenomenológico da vida. Todas as palavras que Kardec empresta, elas trazem aderentemente já uma explicação em si mesma. Reencarnação é uma palavra bela, que fala de todo um fenômeno de poder retomar numa ação o processo da carne outra vez, novamente. Era o processo do renascimento, da palingenesia de outrora, da metaensomatose de outrora. A reencarnação, portanto, era essa fala que os espíritos já tinham apresentado reveladamente a Allan Kardec e que Banerjee estudava com o nome de memória extracerebral. Só como exemplo, ele narra um dos fenômenos de pesquisa dele, quando ele foi estudar um garoto que com 3 para 4 anos virou-se para a mãe e disse: "Você não é a minha mãe, não me bata", porque a mãe estava agredindo a criança. Hoje a criança seria capaz de dizer isso como estratégia de sobrevivência, porque elas estão sabidas demais. Mas nesse caso não era, porque ele continuou repetindo nos dias posteriores. E à medida que ele crescia, ele não só repetia, mas dava dados mais eloquentes, quando dizia que ele morava numa casa caiada, que tinha uma árvore, que tinha um poço, cujo rio passava por trás, de que o seu nome não era Munesh, era Bajan. E a mãe fora se surpreendendo com as revelações em detalhes.
não pela ideia da reencarnação, que ela está posta na cultura indiana, mas pelos detalhes e pela insistência do garoto, que começou a dizer que a esposa dele chamava-se Alódia Devi. Essa fala do garoto acabou por cair, então, nos ouvidos de Banerjee, e no centro das suas pesquisas na universidade, ele foi ao encontro de Munesh, tomou as informações da família e foi, então, buscar a existência desse Banerjee, porque o garoto dava, inclusive, a cidade onde morara. E, de fato, encontrou a cidade, encontrou a esposa, porque os dados eram tão fascinantes. A reencarnação tinha sido muito logo em seguida, e era possível fazer um ajuizamento naquele mesmo tempo, porque estava na mesma geração. Ele conheceu Alódia Devi, então marcou o encontro do Munesh. O Munesh foi encontrar. Ele deixou Alódia e a sua irmã, e foi-lhe perguntado então, quem é a sua esposa? Ele disse, aquela, e apontou para Alódia. Alódia sorriu e disse, me dê uma prova. Ele disse, você não lembra, agora ele já com 7 para 8 anos, naquela vez que nós fomos para a cidade de Accra, e que quando eu voltei nós tivemos um conflito, eu peguei o pau de amassar manteiga e lhe dei uma surra, deixando-lhe uma cicatriz no cotovelo. Você veja como ele era uma criança graciosa. E um esposo formoso, educado, gentil. Ela tomou um choque, levantou um pouco a túnica e lá estava a cicatriz que ele mencionava. Ela olhou e disse, mas alguém pode ter lhe dito isso? E ele disse, você quer provas mais íntimas? Durante 1 hora, ele, ela e as testemunhas puderam conversar. Quando ela saiu, então ela afirmou, infelizmente, desgraçado do meu marido voltou. Era ele mesmo. Eu acho que ela ainda deu estabefe nele assim. Foram 15, 20, 25 anos de pesquisa. Não foi uma pesquisazinha, dizia ele, por métodos controlados rigorosamente. A memória extracerebral é uma evidência científica, diria Banerjee. Ian Stevenson, contemporâneo, esse canadense, que se trasladou para os Estados Unidos em função da sua saúde, que era muito sensível ao frio, e buscou um clima mais ameno, haveria de pesquisar profundamente, porque se vinculou ao dono da Xerox, que bancou economicamente a sua pesquisa, oferecendo dinheiro para a universidade, desde que Banerjee fosse o pesquisador que coordenasse as pesquisas. Banerjee se debruçou sobre a tese da memória extracerebral, fazendo a análise, portanto, da reencarnação, contemporâneo a Stevenson, contemporâneo com Banerjee, nos Estados Unidos, fez essa pesquisa meticulosamente controlada. Fora capaz de demonstrar, por exemplo, nos estudos de balística, alguém que tinha sofrido, por exemplo, um tiro, mostrava as marcas de nascença. Aqui no pescoço, no outro lado da cabeça, o sinal de nascença. E ele buscando a ficha que estava na medicina legal do estudo da época, consagrada, os estudos de necrópsia, nos estudos de balística, exatamente aquilo que o indivíduo afirmara, o tiro por onde entrara e o tiro por onde saíra. Era um documento de tal ordem que a sua última publicação, ambos já desencarnaram, Banerjee e a Stevenson desencarnou há 2 anos, ele diz que ele apresenta a reencarnação como uma lei biológica. Era, portanto, o olhar da nossa transcendência, mas da nossa transcendência que retorna, que volta. Foi exatamente também nesse período que Stanislav Grof, o extraordinário psiquiatra tcheco, fazendo os estudos com LSD para tentar curar os quadros mais graves
psiquiátricos, notadamente de esquizofrenia, experimentando em si mesmo a droga, viria que quando se usava a droga, se ampliava o estado de consciência. E, a partir daí, começou a pesquisar o psiquismo, posto por Freud, alinhavado e aprofundado por Jung, agora numa perspectiva transcendente, coincidindo com a visão de Banerjee e de A. Stevenson, mostrando que muitos dos traumas dos seus pacientes estavam relacionados às vidas anteriores. Mas como o LSD era uma droga que efetivamente lesava o cérebro, para buscar uma substância que pudesse ser mais ecológica, ele acabou por concluir que era melhor utilizar o oxigênio pela respiração e criou o método da respiração holotrópica. Se você respirar muito profundamente e sequenciadamente, você promove uma superoxigenação do cérebro, entra no estado de ampliado de consciência e é capaz de poder voltar aos traumas da infância, perinatais, do seu nascimento, de dentro do útero, ou traumas que estão em outras vidas. Esse extraordinário pesquisador que se mudou para os Estados Unidos e ali, hoje vivendo na Califórnia, faz ainda as suas pesquisas, publicou várias obras documentando a reencarnação já nesse olhar psicoterapêutico, através da respiração holotrópica, utilizando a regressão de memória até outras vidas, e ousando dizer que o nosso processo pode gerar até a ancestralidade pré-hominal. Ele vai na afirmativa dos espíritos, Allan Kardec, na questão 607, é muito curioso isso, porque essa ousadia de Groff é capaz de nos afirmar pela via da ciência, mediante os seus estudos, de que os espíritos afirmaram a Allan Kardec, efetivamente, trata-se de uma hipótese que a ciência vem confirmando, de que o princípio espiritual teve um período de elaboração pré-humano nos outros reinos. Mas, na década de 70, Maurice Netterton e Edith Fiore, dois psicanalistas americanos em estudos inteiramente singulares, portanto, não coordenados entre si, não vinculados, alheios uns aos outros, descobriram, usando a psicanálise, no processo de mergulho no inconsciente profundo, descobriram que nós poderíamos nos liberar dos traumas através de lembranças traumáticas que estavam além desta vida. Netterton, então, considerado o pai das terapias de vidas passadas, publica a obra e coloca em xeque a sua reputação, ao mesmo tempo em que Edith Fiore faz a mesma coisa, publicando o livro Nós Já Vivemos Antes, e Netterton, Vidas Passadas em Terapia, traduzido para o Brasil. Esses dois ícones da terapia psicológica usavam já a tese de que nós somos mais do que o corpo, nós temos um psiquismo profundo, e de que sobrevive à morte. E mais do que isso, de que a tese da reencarnação confirmava-se agora, mediante aqueles estudos, como uma ciência que se colocava como uma lei natural da vida pelas evidências científicas, e agora, mediante as suas intervenções, como uma ciência aplicada, ou seja, um conteúdo capaz de poder ser usado para beneficiar os seres humanos. É curioso ver Jesus. Joga a rede para a banda da direita do barco e achareis. O fenômeno de clarividência, os discípulos jogam, quando puxam a rede, ela vem abarrotada de peixes, quase ameaçando o seu processo de segurança, de estabilidade de tantos peixes que ficaram abarrotados na rede. Encolhecendo-lhes os pensamentos, narra os evangelhos, nos fenômenos de telepatia, ou quando ele afirma para que os discípulos possam ir em frente e façam o encomendamento de um burrico que ele deveria subir para fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Os discípulos vão e conseguem concluir por aquilo. Era o fenômeno de pré-cognição. O Consolador prometido
Essa realidade que nós documentamos nos nossos dias. Mas Jesus é fantástico. Está com Lázaro nos fenômenos de quase morte, também surgido na ciência desses dias, falando de que a vida, ela transcende o cérebro e de que a consciência não é resultado de um quimismo cerebral. Os fenômenos de quase morte, estudado por Raymond Jr., nas pessoas que faziam parada cardiorrespiratória e depois de ressuscitadas, elas voltariam e faziam relatos incríveis. Um deles, que se torna soberano, é de George, um russo, estudante de matemática, anatomia, fisiologia, biologia, professor da universidade. Ele sofre o fenômeno de quase morte, e quando ele vê, trava-se um fenômeno curioso no hospital. Uma criança chorava e os médicos se aproximaram e não conseguiam silenciar a criança. Ele, como era da área de saúde, médico, estuda e vê que a criança tem uma fratura. Os médicos não identificam a fratura. Ele se comunica com a criança e consola a criança. Em espírito, quando vão fazer a necrópsia, ele desperta e narra a experiência que ele teve durante o período em que o seu corpo estava morto, e diz: aquela criança que vocês estavam tentando eliminar a dor e que chorava compulsivamente, ela tem uma fratura de bacia e por isso ela chorava. Os médicos vão, fazem a radiografia e identificam a fratura na bacia, constatando de que George, efetivamente, tivera uma percepção de uma realidade fora do corpo, enquanto o seu corpo estava, entre aspas, morto, a sua consciência fora do corpo fazia os registros. Esses fenômenos de quase morte, estudado por outros pesquisadores e iniciado por George Rich, o homem que sofre uma parada cardiorrespiratória, e publica um livro chamado Voltar do Amanhã. Antes de Moody, deveria encontrar também ressonância em Michael Sabon, um cardiologista, que estuda mais de 100 casos de pessoas que tiveram parada cardiorrespiratória e fizeram narrativas durante o período em que estavam mortos e que puderam ser confirmadas após o seu ressurgimento no corpo, na ressuscitação cardiorrespiratória. Quando saíam daquele estado de quase morte, chegavam a dizer: não, cadê a minha dentadura? Não, mas não tem. A enfermeira tal pegou a minha dentadura e colocou, e dizia o recipiente onde estava a dentadura, mostrando que eles não estavam alheios ao ambiente. Faziam narrativas de fenômenos que se davam fora da sala cirúrgica, nos casos em que o fenômeno de quase morte se estabeleceu dentro do hospital. E assim, nós vamos encontrar Jesus com Lázaro. Sai para fora, libertai-o e deixai-o ir. Lázaro, por 3 dias, cheirando mal, era um fenômeno de quase morte, que Allan Kardec estuda com proficiência, falando dos processos catalépticos, que, em alguns estados, o corpo chega até a entrar em estado de decomposição. Mas vamos encontrar Jesus com a filha de Jairo, indo na casa do amigo e trazendo-a para a vida novamente. Vamos encontrar Jesus nos fenômenos de Psiteta, estudado por Louise Heine, no Tabor, quando ele se transfigura ao lado de 2 grandes patriarcas da sua história, Moisés e Elias, num fenômeno de transcendência fundamental, que se estabelece ali no Tabor e que deveria ficar marcado para a humanidade, para a eternidade. Jesus, esse extraordinário ser psicológico, de graduação infinita, ele deveria então alcançar esses escaninhos da vida, de tal modo, ao seu tempo, que quando ele encontra-se diante da situação que envolve a dinâmica do ressurgimento de Elias,
da pergunta dos discípulos acerca de se Elias, que estaria por vir, na afirmativa de Malaquias, na profecia de Malaquias, e Jesus categoricamente afirma: Elias já veio, os judeus o trataram como lhes aprouve, e o narrador do Evangelho coloca explicitamente, e era de João Batista que ele falava, mostrando a reencarnação. Mas não só aí, no cego de nascença, não só aí, se a tua mão é casa de escândalo, arranca e joga para longe de ti, falando da reencarnação quando oferece o Consolador. Mas mais do que isso, quando ele vai à mulher de Samaria, e quando ele pergunta sobre o seu relacionamento de natureza de conjugalidade, e ela diz que não tem marido, ele diz: pois é, eu sei, tu já tiveste 5 maridos. Ela se assusta, era o fenômeno da cognição, da retrocognição, categoricamente posto, e ao mesmo tempo do processo regressivo, porque ele impacta aquela mulher, mostrando que ele mergulhava na sua historiografia de vida daquela vida. Ela se assusta, e é a ela a quem ele se diz ser o Messias. Ela entra na cidade para comunicar acerca desse profeta extraordinário que tinha a graduação do Messias. Jesus precisaria de 2000 anos para que a humanidade avançasse culturalmente e pudesse documentar os fenômenos psigama, psicapa, psiteta, os fenômenos da reencarnação, a mediunidade, a regressão, o psiquismo profundo. Era necessário, portanto, 2000 anos para que Jesus pudesse ser compreendido como um ser da grandiosidade que era, sem ser um ser necessariamente derrogador das leis naturais da vida. Demonstrando assim a ciência hoje que Jesus não fez milagres. No entanto, é muito difícil compreender um homem capaz de fazer tudo o que ele fez. Porque hoje os paranormais aqui e acolá replicam os fenômenos promovidos no Evangelho palidamente, um que outro, mas ninguém conseguiu fazê-lo ordenadamente e conjuntamente como ele fez, e na grandiosidade, no tamanho, na profundidade e, sobretudo, na intencionalidade que ele fez. Porque se Jesus efetivamente esse separa-humano, super-humano, esse arquétipo de síntese da humanidade, de tão grande que ele foi, que até hoje a maioria da cristandade pensa que ele é Deus. Aliás, quando vinha para cá, ao meu lado, o cidadão me vendo ler um livro do Severino Celestino, acerca do cristianismo primitivo, perguntou do que é que o livro tratava. E eu então disse que o livro tratava de uma análise de um pesquisador, professor da universidade, que faz estudo de religiões comparadas, e que estava estudando ali o Evangelho. E ele então começou a estabelecer uma análise, um diálogo comigo, em torno daquilo que era a temática do livro. E lá pelas tantas, eu comecei a falar para ele acerca de quem era Jesus, e ele afirmando o acerto dogma da Santíssima Trindade, e ele usando a sua crença, que é não católica, mas também igualmente dogmática, e ele dizendo: não, mas Jesus era Deus. Está lá em João, o verbo se fez carne, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. E eu então aditei a uma argumentação que ele fazia, a um outro argumento, para dizer exatamente que ele estava dizendo, tinha pertinência do ponto de vista interpretativo, até certo ponto. Eu disse: pois é, essa assertiva que se tomou na cristandade para confundir Jesus com Deus, de que Jesus era efetivamente Deus, o verbo, e que se corporificou. Além dessa citação, há uma outra, quando Jesus diz: eu e o Pai somos um, o que sugere a um olhar mais apressado de que Deus e Jesus são a mesma pessoa. E comecei então a levantar as outras citações, porque são inúmeras, elas são abundantes, que desdizem essa, o que nos sugere fazer uma reinterpretação desses dois versículos, ou desses versículos,
que inclinam a pensar que Jesus é Deus. Mas ele, como era da têmpera da sua própria crença, começou a se exasperar. E a sua mãe também, numa argumentação. E eu fiquei na minha, apenas fazendo as pontuações que eu achava que eram cabíveis naquele momento. Mas ele, por ser um operador da área do direito, insistia numa tentativa de convencimento. E eu disse, pois é, Jesus foi tão grande, que é como se fosse Deus. Ele disse, mas não era. Eu digo, não, porque um embaixador que fala em nome do presidente, por exemplo, ele não é o presidente, mas ele pode falar em nome do presidente, ser o verbo do presidente. Aí ele disse, mas não é o presidente. Não é, mas naquele momento que ele fala, ele diz, aqui a fala é do presidente, que ele está ecoando. Mas não é o presidente. Eu digo, não é, mas é o verbo que se fez carne e habitou entre vós, para fazer valer a expressão mais grandiosa do divino. E lembrei dos avatares indianos, da cultura indiana, um espírito de auto-hierarquia, numa cultura politeísta, quando reencarna, ele é tomado como Deus, um avatar, e ele assume essa postura de Deus, e fala como se fosse um Deus, perfeitamente coerente. Eu notei que causou uma certa indisposição, e como estava naquele diálogo, naquela tentativa de acerto e erro, ou quem tem razão, eu fui para uma análise mais confortável. Eu disse, o que é importante não é se uma abordagem ou outra são superiores desta ou daquela religião ou crença. O que é importante é que cada crença, segundo os seus princípios, tenha coerência. Se ela for coerente, a pessoa está muito bem. E a melhor crença, ele perguntou o que é que eu era. Eu disse, pois eu sou espírita. E aí ele disse, eu não conheço o espiritismo. Mas o espiritismo só pega uma parte da Bíblia. O espiritismo não é assim a favor da Bíblia? Eu digo, não. O espiritismo é a favor das leis da vida. A Bíblia é um livro socioantropológico judeu, dos hebreus, e fala de uma realidade socioantropológica. E traz do seu cerne também leis da vida, leis de amor. Mas, se você comparar, há contradições grosseiras, porque ao mesmo tempo que a lei da vida manda não matar, há inúmeras decretações de pena de morte, e por assuntos às vezes banais. Então, há uma contradição. Então, para nós espíritas, nós compreendemos a Bíblia como sendo uma grande mina que você entra e tem muito cascalho, e tem as pedras preciosas, você tem que saber escolher as pedras preciosas. O cascalho está inerente à mina. Então, as leis, a palavra divina, é a palavra divina, mas a Bíblia é a palavra de um povo, que tem coisas fantásticas do ponto de vista sociológico, da antropologia judaica para você compreender, mas que não são coerentes para o dia de hoje. E tem alinhavos que são da preciosidade de um rubi. Não matarás. Ao tempo de Moisés, até hoje, e por todo sempre, é uma lei da vida, como é a lei da gravidade. Vocês viram que eu já estava fazendo uma palestra para o pobre coitado. Mas não foi assim, não. Ia e vinha, ia e vinha, ia e vinha. E aí eu silenciei, no momento para não fazer assim essa coisa de confrontação de religião, que é uma perda de tempo, é que nem discutir quem é melhor, se o Paysandu ou o Coxa. É uma conversa que não leva a lugar nenhum. Muito embora todos saibamos no Pará quem é o melhor, mas é um processo, há divergências. Então eu peguei e tentei escapar por uma saída estratégica. Eu disse assim, eu gosto muito da fala do Dalai Lama, porque a conversa ficou centrada na fé e na caridade. Porque o meu interlocutor dizia, porque o que é importante é a fé. E ele sabia, para o Espiritismo, pelo menos de longe, que não havia uma correspondência. E eu disse, para nós é o amor, porque Moisés disse que era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí ele disse, pois é, mas a Deus. Eu digo, sim, a Deus, mas é o amor. Ele disse, não. E aí fez a argumentação da fé, porque ninguém pode amar a Deus se não tiver fé. Eu digo, é lógico, fé, amor e esperanças estão interligados. Mas Paulo afirmou que das três, a que se sobreleva é o amor. Vocês vejam que eu nem senti as horas passarem nesse diálogo.
E ele então continuou nas suas afirmativas. E ele disse: então, se a pessoa amar e for materialista, ela estará salva? Eu digo: estará. E eu disse para ele: e se Hitler tivesse se abandonado no último minuto de vida e tivesse se entregado a Jesus, ele estaria salvo? Ele diria: estaria. Essa é a dinâmica da contradição. Ele está coerente com os princípios de que a fé salva, e eu estava coerente com o princípio de que o amor é que liberta. Fora da caridade, não há libertação, não há salvação. Porque um Hitler que promova o homicídio de mais de 30 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, e no último minuto se entrega a Jesus, estará salvo, numa visão de uma existência só. Mas é impossível admitir essa justiça divina a um homem que fez o bem a vida inteira, mas não descobriu Deus, e pudesse efetivamente estar excluído da salvação pela divindade. É injusto. E por fim, então eu falei do Dalai Lama. Eu disse: eu gosto muito do diálogo do Dalai Lama com Leonardo Boff, quando o Boff pergunta qual é a melhor religião, achando que ele ia defender o budismo, e o Dalai Lama diz: a melhor religião é aquela que nos conduz para o bem. E Boff, querendo cutucá-lo, disse: e qual é a religião que melhor nos conduz para o bem? Fazendo aí o contraponto entre Buda e Jesus. E o Dalai Lama deu um sorriso que desconcertou Boff e disse: é aquela que torna o homem mais compassivo, mais generoso, mais humanitário. E Boff faz um elogio à fala do Dalai Lama. E eu peguei essa fala e deixei, fiz uma interrupção do diálogo, e ele voltou a perguntar e começou a perguntar sobre espiritismo. É a pior coisa que a pessoa pode fazer nessa hora. E no céu? E eu notei que a mãe dele ficou um pouco incomodada, porque havia algum processo de conflito, talvez. Vejam, a afirmativa ali, a qual nós estávamos nos referindo, é dessa conexão com Jesus e Deus. Jesus é tão grande que para a cristandade é como se fosse Deus. E eu vejo muitas pessoas, quando oram, confundem Deus com Jesus, fazem uma mistura, mas não importa, vai para o mesmo lugar. É que Jesus é tão grandioso, tão portentoso, mas é lógico que Ele é filho. É o nosso filho mais maduro, é o nosso arquétipo de homem integral. E Deus é o supremo Criador do universo. Jesus já era antes que Abraão fosse, e nós seremos um dia o que Jesus é. O que eu faço, vocês podem fazer, e fazer muito mais. Vós sois deuses, com desenho. Era a fala de Jesus no seu tempo, falando do nosso processo de deificação. Então, o que faz de Jesus ser um homem grandioso, não era ele ter sido um ser paranormal e ter operado todos esses fenômenos extraordinários que aqui nós alinhavamos, fazendo o cotejamento com a ciência. É a sua capacidade de exercer a sua amorosidade. Allan Kardec diz isso em A Gênese, quando fala que o que mais proeminente em Jesus são os seus ensinos. Esse ensino que foi estabelecido pela metodologia da exemplificação. O que torna, diz Allan Kardec, Jesus grandioso, não foram os fatos tomados à conta de milagres, porque, diz ele, talvez nós não conhecêssemos Jesus, mal de nome conhecêssemos Ele. O que torna Jesus grandioso é a sua capacidade de exercer a amorosidade. Esse homem notável, que é confundido com Deus pelo volume de amor que Ele traz nas entranhas da alma, enseja-nos a possibilidade de mergulhar nos 4 evangelhos que narram a sua existência, numa fidelidade, numa congruência. 3 deles você pode colocar em 3 colunas e arrumar. O de João, o evangelho dito místico, traz uma conotação de transcendência de Jesus, que é onde está e o verbo que se fez carne e habitou entre vós.
Jesus é esse ser tão incomparável, efetivamente, que não pode ser tomado como um substantivo, ele é um verbo, o verbo se fez carne. Ou seja, é a ação efetiva. E essa expressão de Jesus veio através daqueles que o documentaram e o escreveram nas suas 4 narrativas. A história de um homem que comporta a história de todos os homens. Ele, não obstante, não pudesse estabelecer nenhuma palavra na terra, salvo quando sentou-se diante da mulher adulta e escreveu na terra, ele tem a sua vida exposta por aqueles que conviveram com ele. As vidas que conviveram com Jesus falam da vida de Jesus. A biografia de Jesus é feita nos corações das pessoas que foram seus contemporâneos. E o 5º Evangelho, nessa provocação que nós fizemos, à guisa de suscitar reflexões, na verdade, eu evoco a fala de Amélia Rodrigues, que é quem traz essa perspectiva reflexiva, e que me deixou muito intrigado, e que me deixou muito movido pela pertinência. O 5º Evangelho, efetivamente, é aquele que vai sendo escrito pelos cristãos. Porque cristandade, diz o Espírito Emmanuel, é Cristo em nós. À proporção que vamos conseguindo incorporar o espírito do cristianismo, trazendo agora essa perspectiva grandiosa que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. E na nossa convivência diuturna, podemos estabelecer assim um movimento de cumplicidade. Nós temos a chance de construir o 5º Evangelho, escrever dentro das almas aquilo que perpassa pela nossa crença, que se manifesta mediante a certeza dos seus postulados, através de uma ação, de um comportamento, de uma atitude. O 5º Evangelho sou eu, é você. É aquele que consegue refletir o Espírito de Jesus, trazendo o Cristo interno e refletindo o Cristo externo, o ungido, o Messias. Quando vemos, por exemplo, Chico Xavier, nós não sabemos o que é maior, se a obra que ele psicografou ou se a vida dele. Talvez a página mais eloquente do Chico foi aquela que ele não escreveu nos livros, escreveu nos corações. Somos chamados, portanto, a reeditar, a replicar, a falar dessa convivência com Jesus, também fazendo a nossa narrativa prática, e experimentando na coabitação do lar, efetivamente, a escrita monumental de que Jesus existe e poderá ser visto através do nosso comportamento. Se você quer saber se você é espírita verdadeiro, e se está em bom tom, em dia com a escrita do 5º Evangelho, faça uma reunião em casa, ponha-se numa cadeira à distância, como quem fica na berlinda, e dizem, eu estou melhorando, e vejam a resposta dos familiares. Se for sim, você está escrevendo naqueles corações. Se for não, cuidado. Talvez o Espiritismo esteja sendo usado apenas como um culto externo, que nem comporta na prática espírita, que é uma religião de culto interno, uma religião psíquica, cósmica, transpessoal, subjetiva, e que nos traz para a objetividade através do exercício da amorosidade e não da cultuação exterior, de uma crença de idolatração do divino através de um aparato exterior. Avalie se você está escrevendo a sua história junto às pessoas mais difíceis que convivem com você no trabalho. Outro dia vi no nosso grupo espírita, um companheiro chegou e disse, não, eu quero conhecer o que é isso aqui. E eu achei estranho, porque ele falou de uma forma dúbia, o que é isso assim, como quem deprecia, mas como quem enaltece, ficou dúbio. E quando nós fomos alinhavar do que era o que ele estava procurando, ele disse, eu conheço o Sinésio. Sinésio era um trabalhador da nossa casa. E eu conheço quem era ele, da pá virada. Então, ele mudou.
E se ele mudou, eu quero conhecer isso aqui, porque uma coisa para ter mudado o Sinésio deve ser muito boa. O Sinésio era um trabalhador da pá virada, um médico, que quando conheceu o Espiritismo teve muita dificuldade de subir na tribuna, porque tinha medo de ver na plateia alguém que fizera do seu tempo, parte do seu tempo de homem velho. E ele tinha muito medo, e nós tivemos que empurrá-lo para a tribuna, porque ele era o exemplo autêntico do cristão. Ele era um Saulo que virou Paulo. Ele era o homem velho que se transmutava no homem novo. Ele era a narrativa apropriada, autêntica, volumosa, retumbante de Jesus. A fala dele tinha a densidade do homem que veio das sombras, conseguiu se limpar, estava dizendo, eis o caminho. A sua fala tinha o respaldo do seu exemplo. Um outro companheiro, que eu tive a honra de conhecer, chamava-se Coelho. Ele trabalhava com motéis, ele era dono de uma rede de motéis, e portanto muito rico, porque motel habitualmente dá muito dinheiro. E ele então descobriu o Espiritismo. E ele, quando descobriu o Espiritismo, achou que não estava muito ético. E como o motel no Brasil é motel mesmo, não funciona também como hotel, como em outros países, ele foi fazendo um movimento de remanejamento, e como estava difícil, ele praticamente foi se desfazendo. E ele me disse, Alberto, o Espiritismo para mim é uma doutrina tão renovadora, porque tu não me conhecestes. Eu era um homem contumaz sexualmente. Às vezes eu tinha 7, 8 relacionamentos sexuais por dia com 8 pessoas diferentes. Eu tenho 19 filhos, com várias mulheres assim espalhadas. A fecundidade dele era maior do que a de Abraão. E quando ele conheceu o Espiritismo, ele foi fazendo essa correção interna, e ele então me disse a minha voz, hoje eu vivo com a pessoa que eu amo, que foi uma prostituta que eu conheci, com que eu me relacionava. Eu fui me ajustando e descobri que daquelas pessoas que eu me relacionava, aquela tinha emoção, tinha amor. Eu vivo com ela tem dificuldades de relacionamento sexual, e eu passo uma dieta incrível de abstenção sexual. Mas as minhas energias eu coloco no trabalho do bem, na aplicação do passe. Ele conduzia as pessoas como um recepcionista que recebe as pessoas e conduz para os lugares. Era um homem notável, que recebeu daqueles que eram os seus filhos um rechaço por conta do conforto que deixou de haver, de ter em razão da quebra financeira, porque ele passou a fazer a dedetização. Ele passou a ser alguém que ia matar os ratos, as baratas na casa, deixou de ser um grande empresário. E ele dizia, Alberto, hoje eu tenho paz. Eu olhava para ele e me sentia pequeno, me sentia um rato do lado de um coelho, que ele era Coelho o nome. E eu admirava muito profundamente, porque ali eu via o Evangelho sendo escrito, o 5º Evangelho. Meus amigos, esse é o nosso convite. Não é para que salvemos a humanidade, não é para que sejamos ícones. Ontem, quando o Divaldo foi falar, e veio a vinheta, o 5º Evangelho, numa gafe de produção. Eu fiquei pensando cá comigo e comentei com os amigos aqui, que talvez aquela fosse uma justa homenagem ao nosso embaixador da paz. Este homem notável, que na ausência dele, nós podemos no silêncio do seu trabalho, deixa-nos não só as obras, mais de 250 psicografadas, mas esse exemplo incomum de fidelidade a Jesus. E aonde você vai, estão ali as pessoas que foram beneficiadas por esse arauto, que escreve o 5º Evangelho com primor, com requintes de ternura, de beleza e de fulgurância. Não queiramos ser Chico Xavier, Divaldo, ou essas expressões que marcaram o cristianismo nascente,
Porque Deus não nos exige esse tipo de competência. Sejamos aqueles que viemos fazer uma missão, que às vezes é junto de alguém que reencarnou ao nosso lado, como um pé de chinelo, como um filho, um pai, alguém que trouxe uma doença limitante do ponto de vista, por exemplo, de um autismo, ou alguém que veio ser um professor, mas é o professor. Não é um administrador de conteúdos, é um educador no exercício da sua função. Sejamos o quinto evangelho, reconhecido no seu trabalho, pela fidelidade com que você desenvolve a sua ação, não obstante fazendo os questionamentos ao sistema, ao melhoramento da estrutura pública onde você está inserido, mas ali você cumpre o seu dever. Seja o cristão autêntico, escrevendo o quinto evangelho, dentro da casa espírita, sendo apenas um aplicador de passe. Mas aquele que senta diante de você, recebe as melhores energias, e talvez os benfeitores espirituais encontrem nessezinho a melhor pessoa que possa oferecer os melhores fluidos para atender as pessoas mais doentes. Seja você o quinto evangelho, junto àquele que coabita com você, aquele vizinho intolerável pelo condomínio, no prédio, na vila, que ninguém suporta, mas você é capaz de lhe dispensar alguns minutos de ouvindo os seus desabafos, e é capaz de fazer alguns gestos de gentileza que são pérolas colocadas no coração empedrado daquele homem ou daquela mulher. Porque há muitas pedras, nas quais, a exemplo de Moisés, nós precisamos escrever o quinto evangelho. Os corações não são sensíveis, nem sempre, e dúlcidos para receber a nossa contribuição de escrita, a nossa fala vivenciada do evangelho. Às vezes são empedrados, e esses são os mais necessitados, para os quais devemos nos inclinar, para poder ser, às vezes, a única voz capaz de falar de Jesus. Quantos de nós outros mergulhamos na atividade do serviço assistencial espírita? Aquela criança não conhece um gesto de carinho, porque a sua mãe e o pai que não existe, não tem quase tempo de lhe passar a mão na cabeça, e os bofetes, em função dos conflitos internos, se sucedem. E quando você se aproxima e a abraça, ela diz: me leva para tua casa. Tu não quer ser minha mãe, tu não quer ser meu pai. A única porta pela qual ela vê o divino é aquele momento que você está na evangelização infantil, exercitando no convívio a apresentação de Jesus pelo toque, pelo aconchego, pela forma como você trata aquele espírito faminto de luz e faminto de pão. Seja você o evangelho ao lado da sua parceira de convivência conjugal, ao lado do seu parceiro, que lhe desafia como sendo o seu personal trainer da alma, a lhe aformosear o coração. Seja você aquele que apresenta Jesus, fazendo a transformação em si mesma. Porque a palavra pregada e não vivenciada, ela não convence, muito menos converte. Mas a experiência da pregação do exemplo, ela é arrasadora e se multiplica em benefícios para aquele que fica olhando você e fica lhe estudando o comportamento. E lá pelas tantas, às vezes ligado ao obsessor, lhe diz: você parece que agora é uma mosca morta, é? Você parece que não tem sangue nas veias, e fica provocando, porque você não está respondendo à agressividade negativa com a agressividade negativa, como fazia outrora. Você conheceu o Evangelho segundo o Espiritismo e homenageia Jesus, reescrevendo numa quinta vertente, através de um silêncio, não permissivo, mas um silêncio que fala àquele coração, que já está perdido em si mesmo, e agora são os obsessores que tentam se acompliciar para aferir se você vai continuar a sua escrita até o fim. Nesses dias, amigos, abramos a nossa alma
para com as tintas do nosso exemplo escrevermos nos corações dos outros o quinto evangelho. Sai fazendo isso, poderemos nos deslocar daqueles que são evocados por Maria Dolores na psicografia de Francisco Cândido Xavier, conclamando de que o evangelho possa encontrar corações mais sensíveis, longe da indiferença. Diz a poetissa de Feira de Santana, e lembrando-te a mensagem brilhante e renascente, recordo-te a promessa em sentido augusto, e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã e acentuar-te as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina. Da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta, permaneces em tudo, aqui e ali, entretanto, nutrindo indiferença injusta. Creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos em teu ensino eleito, a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito, a fim de abrir-te o próprio coração. Obrigado.